nome é Bárbara Silva. Eu, com a minha colega Ariane Santos, fazemos o curso de licenciatura em Química na UFPE, em conjunto com a nossa orientadora, Cátia Aquino, professora do Colégio de Aplicação. Nós desenvolvemos um trabalho denominado de utilização de FlexQuest como TDIC para o ensino de reações orgânicas no ensino médio. A BNCC traz algumas colocações referentes às competências necessárias a serem atingidas na educação básica. Em termos da química, ela diz que o ensino de química deve objetivar o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades, atitudes que façam com que os estudantes eles busquem ter a capacidade de desenvolver os problemas do seu dia a dia. Entretanto, alguns autores, como Mariano, quando trata-se do conteúdo de reações orgânicas, ele diz que esse conteúdo normalmente é trabalhado de maneira muito expositiva e fragmentada, quando o conteúdo é trabalhado, porque muitas vezes esse assunto, de acordo com o relato de alguns professores, não é trabalhado em sala, alguns justificam que é devido ao tempo, e outros falam que esse assunto tem um grau de complexidade muito alto para o ensino médio. Então, outros autores, como Binsfeld, ele diz que as aulas elas se dão através de processos de memorização e a partir da repetição de exercícios. E tudo isso faz com que os estudantes se sintam desmotivados a aprender e, consequentemente, eles não entendem o impacto das reações orgânicas no seu cotidiano. O objetivo do nosso trabalho é de apresentar uma sequência didática para trabalhar o conteúdo de reações orgânicas, utilizando da temática de dietas de maneira tanto contextualizada como interdisciplinar, para estar utilizando aí até a estratégia FlexQuest, que é baseada na teoria da flexibilidade cognitiva, como um caminho para facilitar o aprendizado. Diante de tantos avanços científicos, tecnológicos que a sociedade tem passado, além do contínuo uso dos alunos aparelhos digitais no ambiente escolar, cabe à escola cada vez mais estar trazendo formas de ensinar que sejam diferenciadas. Rezende, ele diz que é muito importante incluir as tecnologias digitais para estar auxiliando aí nos processos de aprendizagem. Essas tecnologias, elas tratam dos equipamentos eletrônicos, equipamentos digitais mais avançados, como telefone celular, tablet, computador, além dos recursos que esses equipamentos oferecem, como o uso da internet, utilização de programas, de plataformas educacionais que contêm estratégias de ensino, por exemplo. Uma estratégia de ensino que pode ser utilizada é a FlexQuest. Ela é baseada na teoria da flexibilidade cognitiva. Essa teoria trata sobre a capacidade do indivíduo de flexibilizar o seu conhecimento. Ela é voltada para o conhecimento dito como conhecimento complexo ou domínios de conhecimento. E a ideia dessa teoria é que, além do texto, que o professor ele possa mostrar, apresentar o conteúdo para o aluno a partir de diferentes perspectivas, não apenas o texto, mas através da imagem, do som, para que assim o aluno consiga aplicar esse conhecimento em diferentes circunstâncias de sua vida. A FlexQuest, por exemplo, enquanto uma estratégia de ensino, neste caso, a FlexQuest tem química na minha dieta, ela é disponibilizada na plataforma da Universidade Federal Rural de Pernambuco e foi desenvolvida pelo Grupo Semente. Logo de início, essa FlexQuest mostra um contexto, nesse caso é o contexto das dietas, já que o objetivo é trabalhar o conteúdo de reações orgânicas. E dentro das dietas existem os casos da internet. Cada caso se refere a cada uma das dietas.
dieta paleolítica, cetogênica, low carb, Dukan. E dentro de cada um dos casos, os alunos têm acesso a textos, a matérias de jornal, a vídeos. Após os casos, há também as questões, que são 4 problemas que perguntam diretamente sobre cada uma das dietas de maneira separada. Já os processos, que também são outros 4 problemas, mas que tentam articular as dietas entre si. E a transferência, que é uma atividade que é desenvolvida e proposta pelo professor. Esse trabalho ele foi aplicado no Colégio de Aplicação da UFPE, na disciplina de Química, tratando sobre o conteúdo de reações orgânicas em 2 turmas do 3º ano do ensino médio. A sequência didática ela foi subdividida em 4 momentos. O primeiro foi um momento de aulas expositivas, em que foi apresentada aos alunos a classificação dos tipos de reações orgânicas. No segundo momento, houve a utilização da FlexQuest. A turma foi dividida em 4 grupos e cada um dos grupos ficou responsável por estudar e entender cada uma das dietas. E depois eles tiveram que discutir e externar as suas ideias para a turma. O terceiro momento foi o momento da abordagem contextualizada sobre bioquímica, envolvendo aí os macronutrientes no organismo. Além disso, a análise de alguns processos biológicos. E isso tudo incluindo tanto as reações orgânicas como as dietas. Neste mesmo momento, houve também a aplicação de exercícios. Toda essa etapa ocorreu de maneira contextualizada. E no final, no último momento, os alunos entregaram as respostas das questões, dos processos e da transferência, e também houve um momento de socialização dessa atividade, referente à sessão da transferência, em que nesse momento a professora de educação física participou. Os resultados eles foram coletados a partir da análise qualitativa das respostas de um dos grupos, além de algumas colocações que foram feitas pelos estudantes durante a sequência didática. Em relação às questões, foi perceptível que os alunos conseguiram caracterizar e diferenciar bem cada dieta, de modo geral. Eles também comentaram a importância e a consequência de determinados compostos orgânicos que são produzidos no organismo para aqueles que consomem esses tipos de dietas. E o grupo ainda explicou rotas metabólicas, processos biológicos e conteúdos que não necessariamente foram vistos em sala. Então, eles foram além do conteúdo trabalhado em sala. Em relação aos processos, eles compreenderam os motivos sociais das pessoas sempre buscarem essas dietas. Sempre existe uma busca pelo corpo perfeito e as altas expectativas que são criadas. Já em relação à transferência, nessa etapa, a professora solicitou que os estudantes trouxessem uma matéria jornalística e nessa matéria precisaria conter uma dieta que foi trabalhada e, além de uma dieta, uma atividade física. E os alunos tinham que fazer colocações, eles tinham que ter uma postura crítica em relação ao posicionamento da matéria para esse mundo das dietas. Então, eles perceberam que a matéria tinha um título chamativo, ela tinha um caráter sensacionalista, ela só tinha a intenção de atrair leitores. Eles perceberam também que a matéria não orienta quanto a uma busca por orientação médica, também não trata dos malefícios relacionados à dieta. E os alunos também conseguiram articular, inserir no texto que eles produziram um dos princípios do treinamento físico, que é a questão da individualidade biológica. Foi nesse momento que a gente percebeu que eles conseguiram atingir a dimensão interdisciplinar. De maneira geral, as respostas elas foram bem claras, foram bem satisfatórias,
os alunos conseguiram contextualizar, conseguiram relacionar de maneira bem aprofundada tanto as rotas metabólicas, as dietas e, consequentemente, as reações orgânicas. Eles também conseguiram atingir essa dimensão interdisciplinar por tratar tanto de conteúdos de química, quanto de bioquímica, quanto de educação física, e nós consideramos que a flexibilidade cognitiva estava ocorrendo ali, já que eles fizeram ricas articulações e conseguiram ter posicionamentos críticos em relação a esse mundo das dietas. Então, de modo geral, a gente concluiu que a FlexQuest ela pôde facilitar os processos de aprendizagem em relação às reações orgânicas, promoveu o desenvolvimento de pensamentos críticos e autônomos e ainda estimulou o trabalho cooperativo, já que a sessão de transferência eles tiveram que fazer em grupo, permitiu ao professor apresentar o conhecimento de maneira variada e, claro, ainda auxiliou no processo de flexibilização e ampliação do conhecimento, para que os estudantes pudessem aplicar esse conhecimento em diversos contextos de sua vida. É isso. Obrigada.